O ácido desoxirribonucleico, mais conhecido como DNA, é um composto orgânico cujas moléculas contêm informações genéticas que coordenam o funcionamento e o desenvolvimento de todos os seres vivos. Mas será que somente o DNA determina a vida do ser humano ou há outros fatores externos? Para falar um pouco mais sobre esse assunto, convidamos o Dr. Valdir Stefano. Estamos aqui com o Dr. Valdir Stefano, professor adjunto do curso de Ciências Biológicas do CCBS. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem. Professor, primeiro eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho o que é o determinismo genético e como que ele acontece. Nós temos, desde praticamente final do século XIX e início do século XX, com essas concepções de que uma bagagem genética daria origem a feições no indivíduo. A grande questão envolvia, por exemplo, atributos não físicos. Essas questões eram mais interessantes para a espécie humana, como, por exemplo, ideias do tipo, será que inteligência tem relação exclusivamente à bagagem genética? Será que a moral, a religião, a habilidade musical, a habilidade artística, a habilidade matemática também estariam envolvidas com essa bagagem genética? Ou seja, será que essa bagagem genética daria conta para responder a tudo que um indivíduo é? Essas foram questões bem interessantes que começaram a preocupar muitos interessados na ciência da hereditariedade. E esse código genético, ele implica em uma realidade totalmente imutável no ser humano ou não? Se a gente imaginar, como eu havia exemplificado, a questão da inteligência, muitos defenderam atributo exclusivamente genético para a inteligência. Mas depois se percebeu que nós não podemos fazer afirmações como essas. Mesmo a questão do tipo, num determinado atributo não físico, há um componente genético somado a um componente não genético, ou um ambiental. É difícil a gente imaginar quanto, então, de componente genético existe para esse atributo não físico. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, uma cautela em tentar quantificar o que existe de genético, o que existe de não genético. Mas, sem sombra de dúvida, o genótipo ele está, sim, sujeito a ações ambientais para formar qualquer ser vivo, não só o ser humano. E quais fatores ambientais ou externos podem alterar o mapeamento genético de uma pessoa? Bom, vários pesquisadores defendem uma quantidade muito grande de fatores, como, por exemplo, alguns defendem a ideia de estresse, os mais variados possíveis, alguns agentes físicos, alguns agentes químicos, até mesmo alguns agentes biológicos. A gente sabe hoje em dia que o material genético não é uma coisa tão fixa como se pensava. A gente sabe que o material genético ele tem uma certa flexibilidade, né? Não é uma coisa rígida, como imaginávamos há um tempo atrás. Então, vários fatores, né? E para saber um pouco mais sobre o universo da genética, vocês assistem ao vídeo documentário Nascemos Programados? No momento da concepção, 400 milhões de espermatozoides se lançam na arriscada missão de encontrar o óvulo e fertilizá-lo. Somente os mais fortes conseguem passar pelo colo do útero, onde começa a maratona. Entre os milhões de espermatozoides iniciais, apenas um penetra a zona pelúcida daquela que é uma das maiores células do corpo humano. Neste momento, a membrana protetora se fecha e a corrida termina. O óvulo está selado.
assim como o destino da pessoa que ele vai gerar. Pelo menos era isso que se pensava. Você acredita em herança comportamental? Quanto do estresse dos seus pais há em você? Já ouviu falar em epigenética? Pois devia. Tanto os fatores ambientais quanto alterações comportamentais de seus familiares têm grande influência sobre quem você é hoje. Cada pessoa possui um DNA, que é um ácido desoxirribonucleico na forma de uma dupla hélice, onde contém informações genéticas que caracterizam o desenvolvimento de todos os organismos celulares. Em 1980, surgiu o projeto Genoma Humano, que visava mapear a estrutura do DNA, como se o mapeamento fosse criar a Bíblia do corpo humano. Os geneticistas esperavam encontrar cerca de 120 mil genes, mas o genoma tem apenas 25 mil genes, ou seja, mais de 80% do que se pensava ser o DNA não existe. Desde então, não era mais possível acreditar que algo tão complexo quanto a vida ou as doenças humanas seriam resolvidas pelo mapeamento genético. Se ha dado la paradoja que cuando nosotros suponíamos que cuando se terminara de desplegar el genoma humano, todo iba a estar ahí, digamos, ¿no? Y lo que se ha descubierto más bien es cómo eso luego queda condicionado por las condiciones, por las circunstancias de vida. Com o mapeamento completo, a realidade se mostrou um pouco mais complexa. As estruturas dos genes não agem sempre da mesma forma, e não existe uma fórmula única a qual se pautar, principalmente no que diz respeito ao comportamento humano. Um exemplo claro de que nosso DNA não explica completamente nossas características comportamentais são os gêmeos univitelinos, que resultam da divisão de um mesmo óvulo fecundado e, portanto, possuem a mesma carga genética. Embora o DNA seja o mesmo, eles são indivíduos diferentes con características distintas. Son un ejemplo de que la dotación genética similar en dos personas distintas tiene resultados distintos. Nacemos con un cierto formato, digamos, pero el contenido, ¿no? Si uno piensa, quizá nacemos con el hardware, pero el software es adquirido, digamos, ¿no? Quiere decir, cómo hacer operativo ese hardware es algo que se aprende, digamos, no viene con, digamos, ¿no? Básicamente lo incorporamos a través del lenguaje, pero lo incorporamos también a través de las actitudes de quienes están con nosotros. Cómo van respondiendo a nuestros propios movimientos es lo que marca en general que nosotros optemos por una u otra respuesta. Para compreender a formação do comportamento, é preciso observar o ser humano do ponto de vista biológico, psicológico, social e cultural. Somente nesta dimensão completa é que você vai entender por que aquele indivíduo é daquela maneira que ele vem se apresentando. Essas características comportamentais dentro da genética, elas recebem um nome, é a chamada herança multifatorial. Então, é uma herança na qual os genes têm a sua importância, mas o ambiente, a herança cultural, também tem a sua importância. Os organismos unicelulares foram durante 2 bilhões e 75 milhões de anos os únicos habitantes do planeta Terra. Há 750 milhões de anos, esses organismos, por necessidade de sobrevivência, descobriram como evoluir ainda mais, formando colônias mais complexas que ao olho humano formam um gato, um pássaro e até mesmo um ser humano. Por serem extremamente inteligentes, as células perceberam que quanto mais se agrupavam, mais aumentavam a sua consciência do meio ambiente e podiam se subdividir em grupos que, se especializados em uma só função, davam maior eficácia ao trabalho e habilidade de sobrevivência. E essa consciência que as células têm do meio ambiente é algo que nunca teve muito espaço nos estudos científicos. Em 1876, Charles Darwin admite, em uma carta dirigida a Moritz Wagner, um explorador alemão, o quanto subestimou o papel do meio ambiente em sua teoria evolucionista. Em minha opinião, o maior erro que cometi foi não dar a devida atenção à ação do ambiente sobre os seres, como no caso dos alimentos, clima, etc., independentemente do fator de seleção natural. Quando escrevi A Origem das Espécies, e mesmo nos anos seguintes,
jamais percebi as evidências da ação direta do meio ambiente. Hoje, elas são muito claras para mim. Mas os cientistas ainda pecam por acreditar no determinismo genético, ou seja, que os aspectos de nosso comportamento e personalidade são controlados por nossa carga genética, como se nascêssemos fadados a ser um resultado preciso de nossa combinação de genes. Essa teoria nos faz pensar que não somos responsáveis pelas coisas que acontecem no nosso corpo. Existem milhões de pessoas que pensam ser verdadeiras bombas relógio, prestes a ter um câncer somente porque existem casos da doença em sua família. Obviamente, existem doenças como a hemofilia, a síndrome de Angelman e a síndrome de Prader-Willi, que são de origem genética, mas esse tipo de distúrbio afeta por volta de 2% das pessoas. A grande maioria da população nasce com uma genética suficientemente boa para lhes permitir uma vida feliz e saudável. Você pode ter uma família, isso é comum, uma família com determinada propensão para um determinado distúrbio físico ou mental, e essa pessoa nunca ter. Eu volto a insistir que o ser humano, ele é bio, psico, sociocultural. Somente o livre jogo de todas essas forças dinâmicas é que vão dizer o que é o que não é. Ele pode ter uma predisposição para determinada doença e nunca vir a ter essa doença. Nem ele, nem o filho, nem ninguém. Isso é uma coisa absolutamente comum. O que parece que acontece, isso a gente agora sabe mais por causa do alcoolismo, por exemplo, da dependência, é que a gente nasce com um arcabouço, uma estrutura. Essa estrutura é genética, a gente herda da nossa família. A gente pode ter uma tendência maior a virar um dependente do álcool ou não, um dependente do jogo ou não. Aí você faz o primeiro estímulo ou começa a fazer o uso do álcool. O próprio uso do álcool acaba intensificando essa dependência. Quer dizer, você já tem uma base genética que facilita isso. Mas o uso contínuo, quer dizer, a oferta do meio ambiente e a pressão do meio ambiente que te leva ao uso do álcool, faz com que o seu cérebro também se adapte a isso. É importante ressaltar que grande parte das doenças comportamentais modernas são resultado do